Pessoal, bom dia. Desculpa entrar assim, ainda estou descabelado. A pessoa, nossa amiga que ia fazer hoje não pôde, aí eu entrei aqui em cima da hora. Vamos lá, Sônia Ribeiro, bom dia. Lígia Claro, bom dia. Regina Rocha, a Lúcia Constâncio, a Fran, bom dia, Fran. Malu, Cláudia Simonetti. Oi, Rogério, bom dia. O Francisco Carlos. O Antônio Fernandes, a Eva das Dores, a Cláudia Luiza, desculpa, Ana Capão, bom dia, Ana Cristina Ribeiro, a Lucinéia Claire, a Neia, a Daniela, bom dia, Eleazar, Mari Lúcia, bom dia, Odete, bom dia, Maria da Goia, bom dia, pessoal, boa segunda-feira, espero que estejam todos bem, que a segunda-feira seja abençoada. Chegou lá a Marilúcia Carvalho também. Vamos lá, vamos ver o que eu consigo arrumar aqui. Que nem me arrumo, nem preparar, eu preparei as coisas aqui. Gente, como eu falei, Nancy Miller, bom dia. Maria Luísa Capão, bom dia. Como eu falei com vocês, eu entrei aqui em cima da hora, preparei fiz a programação, entrei aqui 2 minutos antes das 8, que a pessoa que ia fazer não pôde fazer. Então, eu estou de improvisado aqui. Hoje eu vou usar outro livro que eu gosto também, esse aqui, ó, Gotas de Esperança. Aí abri ao acaso, e aí apareceu aqui: você não está no mundo a passeio. A sua vida tem uma finalidade definida. Nela tudo tem significado. Busque dar-lhe um sentido útil. Evite a tentação do gozo. Você não foi criado apenas para usufruir. Você tem responsabilidades próprias. Sua existência é muito valiosa. Você recebeu diretamente das mãos de Deus. Não desperdice tempo. Fale com proveito. Haja com direção. Tenha fé. Confie nas suas aptidões. Entregue-se a Deus. Mais vale entender a própria vida do que ganhar uma fortuna na loteria. Olha aí, que coisa, hein? Bom, a gente não está no mundo a passeio. Na semana passada, eu fiz um estudo lá no Allan Kardec sobre a programação reencarnatória, né? Então, quando a gente estuda sobre esse assunto, programação reencarnatória, a gente percebe que nem tudo na nossa vida é programado, né? Somente as linhas gerais. Aí um dos exemplos que o pessoal está usando hoje em dia, os grandes espíritas, vamos falar assim, o pessoal da divulgação, é que a nossa programação ela é igual um GPS, sabe? Quando a gente chega no Google Maps, por exemplo, né? Você fala assim, olha, eu quero ir daqui da minha casa até o Allan Kardec. O Allan Kardec fica em Cascatinha, eu moro aqui no Retiro, e tem vários caminhos para você chegar lá. Tem um caminho direto, rapidinho, que de carro em 5 minutos você chega. Você pode ir até o centro da cidade. Fazer isso, você pode até Samambaia, até bobear até Correias para fazer isso. Então a gente tem vários caminhos. Mas quando a gente faz né, marca qual vai ser no GPS, qual é o melhor caminho, ele define lá uma rota. E aí, que essa rota é a melhor rota. É a rota que vai ser mais eficiente, a que vai ser mais rápida, que vai gastar menos quilometragem, né? A menor distância. É a melhor de todas, a que mais a otimizada. Mas pode ser que quando eu saia daqui de casa eu erre o caminho, em vez de descer aqui em direção ao, ao Carangola, eu viro à direita e viro em direção ao centro da cidade. Aí o GPS fala assim, recalculando rota, né?
Ele fala, vire, pegue o primeiro contorno à esquerda para pegar na Barão e voltar. E aí, toda vez que a gente erra o caminho, ele recalcula a rota. Então, a nossa programação espiritual ela é assim, né? A gente vem com diretrizes gerais, a gente tem que, às vezes não é o que a gente tinha planejado, mas a gente vai recalculando rota, porque a gente tem que fazer sempre o que é melhor para a gente. E o que é melhor para a gente? Entrar, se alinhar com a lei de justiça, amor e caridade. Amar ao próximo como a si mesmo. Ah, como é que eu sei que eu estou no meu planejamento ou que eu não estou no meu planejamento? Toda vez que você deixa de amar ao próximo, você está fugindo do planejamento. Toda vez que você sai da lei de justiça, amor e caridade, você sai do teu planejamento, né? E aí a gente, durante a nossa vida, nós cometemos alguns erros e a gente vai saindo, mas a gente sempre tem como recalcular a rota. Tem sempre como voltar. Só que às vezes, por causa de um erro de rota, as coisas ficam mais difíceis. O caminho fica mais complicado, fica mais longe. Às vezes o caminho vai ter mais curva, o caminho vai ter, você vai ter que passar por um lugar, né? Às vezes a gente pega algumas rotas erradas, só, esse caminho aqui não tem pedágio, mas tem uma rua, uma estradinha estreita. Ou esse caminho aqui vou ter que pegar um monte de quebra-mola, né? Eu vou passar por uma rua mais esburacada. Não vai ser aquele asfalto lisinho. Então, os nossos caminhos, né, as nossas decisões de por onde eu vou, são determinadas pelas nossas decisões. Outra coisa interessante é que o planejamento, né, algumas pessoas até pensam, não, mas está planejado, está definido, eu tenho que fazer. Não, né? Quando a gente vai nascer, né, o planejamento reencarnatório, ele é como se fosse uma trilha. Não é um trilho. Existe uma diferença entre o trilho e a trilha. O trilho, né? O trem anda sempre em cima do trilho, não tem como sair, ele tem que ir naquele caminho. Na trilha, não. Né? Nós que somos aqui de Petrópolis, né? Assim, a gente gosta de trilha, né? Vamos subir a trilha, vamos lá no Castelinho, vamos no Cobiçado, vamos no Açu, vamos no Véu da Noiva, né? Sei lá, várias trilhas aí. A cidade tem muita trilha. Aí como é que é uma trilha? Você tem um caminho ideal, mas você pode sair do caminho. Você dá desviada aqui, dá desviada ali. Então, é o que fala o GPS. A gente pode sair do caminho e nem tudo está definido. Mas uma coisa aqui que o Lorival Lopes, o autor do livro aqui, fala, né, a primeira frase que ele fala assim: você não está no mundo a passeio. A gente não pode se desviar, né, indefinidamente do nosso caminho. A gente precisa chegar lá, porque o único determinismo divino que existe é que todo mundo está destinado a ser feliz. Todos nós, 100% da humanidade, inclusive aqueles que estão lá nos presídios, né, os criminosos, todos nós estamos destinados à felicidade. Isso é um determinismo divino, é o único. Então a gente precisa, né, começar a trabalhar. Que quando a gente fica enrolando, fica mais demorado o caminho e mais difícil mais longo é o caminho, né, como igual no GPS, e é, menos boa é a estrada, né? Por isso que ele fala aqui, a sua vida tem finalidade definida. O que é finalidade definida? É a felicidade. Qual é o meu propósito de vida? O meu propósito de vida é aprender a seguir as leis divinas, a lei de justiça, de amor e de caridade. Esse é o meu propósito divino, né? Esse é o meu objetivo, é chegar lá, né? Antes da gente nascer, a gente fala, a gente, né? Muitos de nós, muitas das reencarnações, a gente participa
dá um pitaco, né? A gente conversa sobre o tipo de corpo que a gente vai ter, qual família a gente vai entrar, né? A gente conversa com nossos pais para perguntar para eles se, vem cá, tu aceita a gente, né? Me aceita, né? Tu me aceita? Era o que estava combinado antes, porque eles também têm um planejamento espiritual, né? Estava combinado, vamos lá. Então, assim, né, todo mundo, quando vai reencarnar, todo mundo é mentira. A maioria de nós, né, como vamos, vamos reencarnar, nós combinamos um monte de coisa que a gente queria fazer, né? E os espíritos amigos, os que nos ajudam, os coordenadores da nossa encarnação, nossos protetores, né, o anjo de guarda, tá todo mundo forçando a barra para a gente fazer o que está planejado. Forçando a barra no bom sentido, né? Então, eles arrumam situações que favoreçam que a gente vai encontrar aquela pessoa que a gente determinou que vai ser o nosso companheiro ou nossa companheira de jornada, né? Eles trabalham para que ajudar para que as condições, né, se façam presentes para a gente entrar em contato com com o nosso objetivo de encarnação, né? Então a gente precisa trabalhar nisso, né? Aí ele fala assim: busque dar à sua vida um sentido útil. Ele está certo, né? A gente tem que tentar fazer coisas úteis. A gente precisa fazer coisas pelo bem da gente e do outro, do próximo e a si mesmo, né? Fazer coisas úteis significa não fazer coisas que não sejam úteis, né? O que que é fazer uma coisa útil? É você cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, tentar ajudar o próximo, trabalhar para contribuir para a sociedade, né? Existem algumas encarnações que têm um grande valor, vamos falar assim, coletivo. Por exemplo, professor, né? Um professor de escola primária. Olha só que importância coletiva, né, para a coletividade, né, que essa professor está inserido, ele tem. Né? Um professor, ele ajuda, né, na educação formal de crianças, de uma comunidade, de um grande quantidade de pessoas. As pessoas que vêm e trabalham na política, né, as pessoas que vêm e trabalham com coisas que vão ajudar no progresso da humanidade, os cientistas, então, existem as nossas encarnações também têm muito sentido útil, né? As pessoas, por exemplo, que vêm, né? Os sacerdotes, os pastores, nós que somos expositores espíritas, nós também temos muita responsabilidade quando a gente está falando e pregando aqui, né? A palavra de Jesus, né? E a gente tem essa importância. E o que a gente fala muitas vezes é de suma importância. Na quinta-feira, a gente estava falando sobre. Acabou esse assunto de programação, aí sempre o pessoal sempre cai para o negócio de casamento, né? Aí eu dei um exemplo de conheço uma pessoa que já casou 4 vezes. E aí ela veio me perguntar: André, será que eu errei? Essa pergunta sempre vem, né, nos estudos e tal. Será que eu errei? Era para eu estar casado com a primeira pessoa? Eu falei: será que não era? Aí ele já casou 4 vezes e com esse último casamento, ele já está há 20 e poucos anos casados. Já faz um tempo, eu não sei mais quantos anos tem. Já estava na época 20 e poucos anos casados. E ele continua casado até hoje, com a mesma pessoa. E aí, aí eu falei para ele, pode ser que a sua programação espiritual era com a pessoa que você está casado aqui agora, ou pode ser que não. Mas com certeza foi tudo ajustado, né? Você ajustou para fazer o melhor possível, né? Com o que você tem agora. Então você tem que correr atrás. Aí uma menina que estava na plateia e falou assim: André, o Espiritismo fala que a gente não fala que o casamento é indissolúvel, né? O Espiritismo, Allan Kardec pergunta para os espíritos respondem: ó, quando vai parte para a violência, é melhor que haja o divórcio e tal. Aí essa menina perguntou: mas uma vez a sua esposa, ela estava numa reunião
E aí ela percebeu que passou pela cabeça de um dos participantes da reunião que essa pessoa estava pensando em se separar. E ela virou para essa pessoa e falou assim: o que Deus uniu, o homem não separa. E aí o que que você acha? Eu falei: olha, pensa bem. Se ela tivesse dito para essa pessoa, é melhor separar. Aí a pergunta é a seguinte: separaram? Não estão juntos até hoje. Então ela acertou na resposta, né? Porque a gente tem uma obrigação também de fazer o certo. Então, um casamento ele pode ser dissolvido. É claro que sim, mas a gente tem que fazer o máximo possível para manter o relacionamento. É isso que os espíritos nos falam, né? Então a gente tem responsabilidades e a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Quando a gente está numa posição de fala, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não falar besteira, para a gente não incentivar a violência, para a gente não incentivar a cisânia, para a gente não incentivar a inveja, para a gente não incentivar um monte de coisa errada. A gente precisa incentivar a união, o amor, um carinho, né? Para a gente não desperdiçar tempo. Quando a gente desperdiça tempo, né, a gente sair do caminho, né, sair da rota é desperdiçar tempo, é deixar de ir para o melhor caminho, né? Aí o Lorival termina assim: mais vale entender a própria vida do que ganhar uma fortuna na loteria, né? É isso aí. O que que é entender a própria vida? É entender quem que eu sou, o que que eu sinto, entender é, quais são as minhas reações, né, diante das emoções, quais são os meus sentimentos diante das situações, o que que eu posso fazer para melhorar, né? O que que eu posso fazer para sair do lugar comum, para a gente sair dessa reação negativa que a gente tem às vezes, né, de raiva, de briga, de ódio, de retaliação, e a gente aprender a conviver, né, aprender a ceder, aprender a sermos pessoas benevolentes, aprendermos a sermos pessoas compreensivas, aprendermos a ser sem preconceitos, aprender a não julgar, aprender que eu não tenho nada a ver com a vida dos outros, não é isso? A gente tem um monte de coisa que a gente tem que aprender, né? Então, não vamos desperdiçar nosso tempo. Vamos correr atrás, tentar fazer o melhor possível. Bom, gente, falei pra caramba aqui. Eu acho que a última pessoa que eu falei. Bom dia. Meu Deus, perdi. Vamos lá. Acho que Eleazar, Marilúcia, a Odete Baltar, eu falei, Maria da Goia, Marilúcia, Nancy. Nancy Miller, Maria Luísa Capão, bom dia. Alcideia, a Neuzeli, a Joelma, a Beth Reis, a Vera Conde, a Vera Lúcia Barbosa, Marquinho Forcela, bom dia, meu amigo, tudo bem? Graziela Gomes, a Celeida, a Vera Conde, Luiz Rempto, Maria Helena, Allan Kardec, bom dia, Maria Helena, Leila Moura, bom dia, Leila, Ana Lúcia, Luiz Rempto já falei, a Regina Rempto, tá certo, Sônia Santana, bom dia, Vera Lúcia Grossi, Solange Muniz, Gislane, de Muniz de novo. É isso aí, gente. Que a gente possa ter um bom dia. Desculpa um pouco o atraso aí da transmissão, a pessoa que ia fazer não pôde, mas a gente entra de improviso. Desculpa o improviso, não é o mesmo livro, mas o outro livro não estava aqui, eu não tenho ele físico, eu preciso pegar o virtual, aí se eu abrir o virtual eu não vejo vocês. Então é um ou outro, tá bom? Então, sim, meus amigos, que todos tenhamos um excelente dia, aproveitar, pedir aos espíritos amigos que nos protejam, que nos abençoem, que todos nós possamos tirar o máximo proveito da jornada diurna e que a nossa cidade possa ser amparada nesses tempos de verão, que nada de grave aconteça, que a natureza possa seguir o seu curso e que todos nós possamos continuar contribuindo para o crescimento
dessa cidade e para o nosso próprio crescimento. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Tchau, pessoal. Até a próxima.